Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Blood Faca, canal voltado a assuntos de V10, Vampire the Eternal Struggle. Hoje com mais um quadro na lata. Eu sou Edinaldo Laurentino, jogador de V10. Eu sou Joab Rogério, príncipe de Campina Grande, também jogador de V10. Estamos aqui hoje com ninguém menos do que Roberto Maltoni Júnior, mais conhecido como Pasek. E aí, E aí, Roberto? Já ouvi tudo falar bem, meus muito. queridos? E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Saudade, hein, de vocês até. Isso aí, mano. Obrigado pelo convite aí. Maltoni, vamos começar aqui. Eu queria saber Sim? quando é que você começou no V10 e como foi aí essa jornada? Então, justamente eu citei a parte de Irmãos de Sangue porque, apesar de a gente, né, de eu começar a ficar mais no cenário nacional a partir de 2010, mais ou menos, 2000, não, 2008, 2010, né, quem me levou para o jogo foi o Wilson, que mora aí hoje. Não sei se você conhece, o Júnior. Conheço, foi aí que ensinou a Então, gente aqui também. Então, foi ele que me levou para o jogo. Eu trabalhava de office boy, isso em 98. Eu trabalhava de office boy lá no centro e adorava jogar fliperama, né? King of Fighter, Street Fighter, sempre fui Gosto. jogo de luta, muito competitivo, até hoje ainda joga, né? E aí eu encontrei com ele lá e ele jogava também, só que ele era bem mais velho, ele devia ter quase 40 não, mas uns 30 e poucos, né? Aí, né, eu tinha 15 e a galera também tava lá, o pessoal, todo mundo jogava. Aí um dia eu vi ele com um livro de Vampire, A Máscara. Eu tinha também. Tipo, a galera do meu bairro lá, os amigos próximos, que depois acabaram conhecendo, né? Ele e todo o grupo dele. A gente falou, nossa, eu jogo também e tal. Ele, pô, da hora, vamos marcar um dia. Que ele falou, ó, a gente junta, tipo, 10 pessoas, 12, joga carta, e depois o RPG ia virando à noite. Eu falei, ah, beleza, vamos lá. Era ali na Vila Maria. Aí foi lá, a gente foi. Fui eu mais dois amigos, foi todo mundo, eu nem sabia o que era o jogo. Aí eu cheguei lá, né? Primeira carta que eu vi, Gratiano. Eu falei, nossa, Gratiano, né? Porra, o jogo é da hora, né? Tem várias coisas. Lambac, eu falei, nossa, muito louco. Foi bem no comecinho do Saba War, né? E aí, Lucita, eu falei, nossa, como todo adolescente que gostava de Vampire, eu adorava a Lucita, né? Aí eu falei, nossa, quero jogar e tal. Aí ele me ensinou. Aí tinha, tipo, o Maurão, que hoje joga também, né? O Anuar, pessoas que hoje são, tipo, pessoas mais conhecidas aqui em São Paulo. Mas tinha muito mais gente, né? Que Renatinho, uma galera, né? Tinha lá até pessoal que depois era do Domínio, SP também ia lá de vez em quando. Eu comecei a jogar, claro, eu era muito noob, sabia nada, só tinha animação, apanhava pra caramba, mas ele que me ensinou, né? Tipo, a jogar. E aí foi assim que começou. A gente jogou tipo uns 2, 3 anos. Depois disso ele foi para ir para Paraíba. Acabamos perdendo, não perdendo contato, mas como não tinha muito Redes acesso à sociais, internet, né? então tipo meio que ele sumiu, né? E aí eu fiquei uns 4 anos assim sem jogar, né? Porque como ele que tinha as cartas, eu não tinha nada. Eu jogava só com as cartas dele. Quem tinha jogar RPG, ele já tinha um pool de cartas gigante. E o pessoal jogava cada um com baralho, né? Então era de boa. Eu gostava de todos, desde aquele ventruzinho chato que dá bleed, majesty, volta, sabe? Chato demais, sem freak drive. Era só dominate presence e ganha. E derem dedal pra matar. Desde esse até Bruhaz e Missy de porrada, Nosferato, né? Antitribo principalmente. Como que não tem como gostar? Imagina a primeira sensação que eu tive de fazer Corvo, Drawing, Song of Serenity, Terror Frenzy, Immortal, Pushing the Limit. Eu, tipo, mano, hoje em dia você sabe que isso é totalmente ineficaz, né? É, Mas naquela época era divertido para aprender, né? Muito legal, porque você sente a. Se você já teve contato, que o motivo de eu começar a jogar, né? Além de ser quem trouxe, o motivo correto, porque ele, como eu conheci ele como amigo, né? Até hoje, a mesma paixão que eu via que eles tinham, eu também tinha, só que eu não sabia que eu gostava do jogo. Então, isso foi o que me fez levar para o jogo. Tanto que depois de 4, 5 anos, voltei a jogar com o pessoal de São Paulo, principalmente que na época tinha um site, não era nem um site, era tipo um aplicativo mesmo,
chamava VTS Engine. Aí nele era como se fosse um jogo oficial da White Wolf, o VTS Online. Tinha os prompts de comando automático e tal. E aí eu tinha meio que parado de jogar. Foi através dele que voltei a jogar. Né? Eu não jogava mais, estava trabalhando, estudando bastante. E aí foi nesse aplicativo que eu conheci um cara chamado Brazilian Stargazer. Que foi, tipo, apesar de, tipo, o Wilson ter me abraçado, na verdade, tipo, mentor, assim mesmo, foi que hoje a galera conhece como Eric Bolor, antediluviano, né? Do PNP, que depois ficou, tipo, famoso, que veio mais pessoas, tipo, desse, Sid Nelson, Lincoln, Dávila, eu também, o DK, né? Que hoje também organiza aqui em São Paulo. Foi ele que eu conheci no VTS Engine. O Brazilian Stargazer era o nome dele. Aí até ri, porque a primeira vez que eu joguei, eu falei, nossa, Stargazer, você joga lobisomem, né? Aí ele, não, jogo lobisomem, jogo vampire, jogo tudo, né? Adoro o mundo das trevas e tal. Eu falei, pô, da hora. Aí a gente jogava, e jogava em grupo, e também tinha vezes que só tava a gente lá, a gente jogava um x1, né? Porque sempre trocava ideias, essas coisas. Depois de uns 2 anos, né, ele falou, depois de 2 anos chegando, vou fazer um negócio aqui em casa, quer colar aqui e tal? Eu falei, beleza, vamos aí. Aí eu descobri que ele morava, tipo, a 10 minutos da minha casa, né? A gente trocava ideia e nunca tinha parado para pensar, tipo, vamos jogar físico. Eu morava, tipo, vamos dizer, literalmente 10 minutos andando de casa, né? Quando ele falou o endereço, eu falei, mano, não acredito, você mora aqui do lado. Ele falou, porra, que bosta, não acredito. Aí eu falei, bora, vamos jogar. Aí eu fui lá, foi lá que eu conheci, tipo, a maioria do pessoal, né? E eu comecei a jogar sempre. E aí a gente começou a jogar, e aí é que eu voltei a jogar mais, porque eu não conhecia o cenário, né? De São Paulo. Até 2005, assim, eu não conhecia ninguém. Basicamente, eu só conhecia o pessoal lá dos primórdios, né? Conhecia, tipo, Dragos, Davi e o Robson Forasteiro também, que iam lá no Anuar, né? Mas fora eles, eu não conhecia ninguém do cenário. Uhum. E aí, quando aí eles falaram, tem um pessoal que tá marcando e-mails de Google, e aí marcavam lá no Centro Cultural Vergueiro, que era, tipo, o centro do VTS em São Paulo, nessa época. E aí foi que eu conheci o pessoal, né? Conheci o organizador da época, era o Marlon, e todo mundo que hoje, tipo, joga, Unispanca, o pessoal de grupo, né? Unispanca, eu comecei a jogar sempre. Basicamente, foi isso, assim, que começou. E aí sempre, depois, acho que de uns quase 10 anos, que eu fui falar de novo com o Wilson, né? Com o Júnior. Que aí ele veio perguntar, pô, não sei o quê, vi que você ganhou o Paulista. Aí eu falei, pô, mano, foi, cara. Ele falou, não acredito e tal. Eu falei, pô, tô jogando. Porque a gente estreitou laços de novo porque estava muito longe, incomunicável praticamente. Imagino. Hoje em dia é mais fácil. Naquele tempo era difícil. Sim. Naquele tempo era difícil. Até para você tirar uma regra, tirar uma dúvida de regra, era muito mais dificuldade, né, para você saber. Sim, eu mesmo em algum torneio, eu até, tipo, não tinha nem conhecimento, nem autoridade, né, para contestar regras, mas, tipo, eu mesmo já teve uma vez num torneio que um dos jogadores, que hoje é conhecido meu, a gente joga junto às vezes, o tio Capa, né, ele fez uma diableria no vampiro meu e numa votação eu joguei uma carta de reação. E aí, tipo, eu não sabia. Eu falei, vou ganhar 3 votos para matar. E aí foram contestar, né? E tal, eu não falei nada. Mas o pessoal acha que não pode. Eu falei, tá bom. Aí perguntaram pro juiz, eu nem lembro quem era o juiz. O juiz falou, não, pode. E eu era tipo, mano, realmente eu não sabia. E aí, tipo, até um dos jogadores estava lá na época. Falei, mano, eu realmente não sei e tal. E aí ele falou, mano, eu não tinha nenhum manualzinho daqueles em inglês, né? Ele falou, toma um manual aí pra você ler. Aí eu comecei a ler, foi aí que eu comecei a ter interesse de, tipo, checar as regras, porque existia muita, não só a parte de, tipo, interpretação errada das regras, como existia um interesse pessoal, né, na hora de manipular a determinação das regras. Não por causa do juiz, mas muitas vezes por causa do jogador, de querer usar as regras a favor. Aí eu falei, isso é uma situação chata,
quase antidesportiva, às vezes não intencional, porque a pessoa tá ali no fogo da batalha, né? Ela tá ali querendo ganhar, né? ela tá querendo ganhar, tá numa situação que ele já ficou ali 1h30 para construir, ele não quer perder. Aí o cara aí justamente joga uma coisa. Isso, e aí eu comecei a falar, não, vamos procurar regras e vamos tentar o máximo, eu, né, pessoalmente, porque isso era sempre paralelo ao que ocorria em São Paulo. Era mais no grupo que a gente tinha, que jogava lá na casa do Eric e tal. Eu quero sempre procurar regras, checar as cartas, por quê? Pra gente não ter esse tipo de coisa. E isso de verdade ajudava demais, porque o jogo fica focado na esportividade ali, né? Competitivo é legal, mas ser desleal não muito, né? E não é legal, né? Você ganhar sem seus méritos, fugindo das regras do jogo, não é legal, não. Sim, acontecia bastante de problemas de regra determinado resultado das mesas. Tinha muita gente que ficava indignada e eu, como eu falei, eu, tipo, realmente não era nada conhecido aqui. Então eu via muitos... Eu tava ali no meio, eu era novo, né? Tinha 20 anos, e o pessoal já, tipo, mais de 30. E sempre o pessoal reclamava, pô, o cara fez aquele negócio lá que não podia. Mas o juiz foi lá, não viu direito, porque não tinha acesso, né? Aí foi aí que a gente começou, tipo, não, vamos ver como melhores lugares para indicar e tal. Foi aí que criou interesse também, né? E ver bastante coisa sobre regra. E no futuro seria bom, seria até algo que acabou elevando o Brasil, né, num status legal de confiabilidade, assim, principalmente em torneio. Aí você nessa trajetória de iniciação, de aprendizado, de inserção no grupo, né, do V10 Brasil, principalmente São Paulo, na verdade, eu vi que você foi também coordenador nacional, né? Então eu queria saber como é que você pulou desse degrau, assim, de jogador... que foi de nada, do nada, né? Assim, né? Do nada. Então, a questão do coordenador, eu estava até falando dessas coisas de uma maneira cronológica até. Porque esse fator, né, de eu estar lá jogando só, jogava com um monte de gente, além de, tipo, dividir a paixão com eles, essas pessoas, eu jogava em todos os grupos, todos os playgroup. Eu jogava, tipo, nessa época, 2006, 2007, eu jogava com todos os grupos quase de São Paulo, né? Jogava com o pessoal do Principado, jogava com o Unispanco, jogava Vila Maria, jogava lá perto de casa, com o Eric, com o Desso, o pessoal, jogava com o pessoal do Domínio, jogava com todo mundo. Então, tipo, isso, além de crescer amizades, você consegue confiança, né, e conhecimento de jogo. Você joga com vários playgroups, então você sabe os metagames, você sabe personalidades e tal. E nessa época, né, eu tinha até o pessoal que tinha mais amizade, acabou chamando, você quer fazer parte do Domínio e tal. Eu falei, beleza, vamos fazer, porque os caras eram meus amigos também. Eu falei, vamos fazer, já deixa os pool de cartas lá. E nessa época foi a época que eu comecei a jogar torneio brasileiro. Aí, tipo, em 2008, até eu, Davi, o Ganso, que é um rapaz, um jogador aqui de Jundiaí, né, que ainda joga de vez em quando. A gente foi, né, eu, Davi, as namoradas dos dois. Na época eu era solteiro, porque eu só jogava, então, tipo, não tinha condição nem psicológica, nem física de ter um namoro. Fora trabalho, né, eu trabalhava, estudava e jogava, era basicamente isso, né? E aí a gente foi para Juiz de Fora, e como eu nunca tinha jogado nada nacional, e nesse torneio eu fiquei em primeiro no que seria tipo o suíço, né, que seria as rodadas, fiquei em primeiro, com melhor pontuação e tal, e nesse torneio só tinha, tipo, os titãs do VTS nacional, né, tipo, a final foi eu, Itamar, Sirleno, né, o Silvio Lima e o Kleber, só que nesse torneio literalmente tinham todos os jogadores que eram literalmente os melhores do Brasil, né, tipo, nesse torneio, tinha tanto que se você vê, o pessoal até zoa, né, tipo, principalmente o Nino, às vezes fala, não sei o que, pessoal zoa pra caramba, porque nessa época de 2008, tipo, as pessoas que realmente, tipo assim, eles eram tipo os mestres, ainda são, né, porque eles pararam, mas a linha de pensamento continua. O próprio Davi, né, que é monstro sagrado, eles estavam na ativa, então, tipo, era muito complicado de você conseguir um espaço, porque os caras jogavam literalmente muito bem. Tanto que essa final eu perdi
eu perdi não, né? Eu fui eliminado em segundo, porque acabei fazendo, não fazendo um acordo, mas estava rolando um acordo na mesa, eu acabei não querendo interferir. Eu poderia interferir, mas eu não quis, não era nem pressão, mas pelo fato de eu estar a primeira vez ali, eu fiquei meio assim, né? De falar, nossa, vou já, tipo, não era nem um desrespeito, mas tipo uma afronta, né? Os caras eram cara, muito bem. jogador novo. Aí eu fiquei na minha, isso, né, cara? eu jogando com o deck de Helena, né? Tipo, a Helena tava começando ali a ter um fator forte, né? Jogando com o deck de Helena que para tudo, que bate em todo mundo com as torres. Essas deck, né, de quem não tem mãe, né? Deck de quem não gosta das pessoas. Aí eu acabei sendo eliminado pelo Itamar e o Serleno que acabou ganhando o torneio, porque de vigência daquele acordo. Só que isso já ia abriu portas, né? Comecei a conhecer muita gente, fiz amizade com as pessoas e isso foi seguindo, né? Passaram 3 ou 4 anos e aí eu continuava tendo contato com essas pessoas e aí jogávamos aqui no Playgroup de São Paulo, né? Sempre as pessoas, amigos, né? Jogava normalmente eu, Lincoln, o Desso, a Fernanda, todo o pessoal que jogava aqui em São Paulo estava jogando já os torneios que o Desso organizava. Aí rolou a oportunidade de fazer o torneio brasileiro aqui. Depois de... desculpa, antes de falar disso, foi muito importante falar do ano de 2012, que foi um torneio que teve no Rio de Janeiro, né, que eu acabei ganhando o brasileiro. Não tinha tanta gente quanto os outros, né? Tinha bem menos pessoas, talvez pelo fato de que o jogo já estava meio capenga, né? O pessoal já não estava mais tão acreditado. Mas a galera que jogava bem, tipo, já era meio que uma nova era, que aí veio, tipo, o Sérgio Nascimento, que além de ser um grande amigo meu hoje, ele sempre foi um jogador que depois dessa geração é um jogador que eu sempre me espelhei. O cara consegue reunir todas as faculdades importantes de um cara que joga VTS. Ele, Thiago Norato, o próprio Sid Nelson, nesse torneio ele estava organizando, mas ele joga muito também. Fernanda, Desso e todos os outros que estavam lá. Agora eu nem lembro de todos, mas devia ter uns 30, sei lá. E nesse torneio eu acabei ganhando, né? Tipo, fui jogando, fui com deck de animalismo, só que não aquele deck Winnie, que agressivo. Não, eu fui com um deck que não era tão agressivo, mas ele tinha mais recursão, né? Tinha muito mais Ashur. Quer dizer, muito mais Ashur não. Tinha muito mais recursos de defesa, tinha Intercept, várias Wakes. E pelo metagame mesmo, né? A galera não tinha tanto stealth, nem muito voto. Então, tipo, isso ajudou bastante a configuração. Tinha muito deck de aliado, muito deck de bleed, tapa bleed, né? Tapa bleed e animalismo é o mestre do desvira. Então, tipo, os caras acabavam morrendo nessa coisa. Tipo, o cara não tinha recurso, eu acabei ganhando. Eu fui pra final e na final, a configuração da mesa ajudou um pouco, por causa que eu tava entre o Sérgio e o Thiago. O Thiago com deck de arma, que é muito fraco contra o meu, e o Sérgio com deck com pouco stealth, que também é muito fraco contra o meu. Então eu acabei só administrando e fui levando a mesa quase até o final. Aí ficou eu a Fernanda, ela com deck de presença, eu com esse deck, só esperei acabar os combat ends e aí acabei ganhando no cansaço. Então, tipo, essa vitória no torneio também fez um pouco mais de conhecimento, né, nessa cena brasileira. E sempre do mesmo jeito, né, conversando com o pessoal, e agendando jogos, viajando para jogar. Aqui em São Paulo mesmo, o pessoal de Guarulhos, acabei nem citando, né, mas tipo, eles são muito importantes, porque nos anos 2000 também eu conheci eles e a gente jogava direto, virava à noite. E depois, né, nessa época que eu acabei virando coordenador nacional, eles viraram amigos próximos e tudo. E nesse torneio brasileiro de 2013, estavam praticamente todos os organizadores ativos, né, do Brasil, a maioria deles. E aí rolou, o Desse já ter falado comigo, o que você acha, né? É um cara que conhece muito de regras, é um cara que é parcialmente conhecido no Brasil, e ele sabia das minhas ideias também, né? Ele já era organizador em São Paulo. Eu sempre tive ideias agregadoras, eu não gostava muito dessas... Sempre teve um pouco de rixa, né? Eu não gostava muito dessas rixas, eu achava que o jogo era maior que isso. Eu falei, bom,
acho legal, vamos falar com o pessoal. Né? Falei que tava o Sid Nelson, o próprio Sérgio, o Alexandre Costa, de Maceió. E aí, e mais outros jogadores. E rolou meio que um consenso, não, beleza, vamos ver. E aí eles falaram com o Luiz Melo, que era o coordenador da época, mas ele já estava meio que se aposentando, né? Ele já não era ativo, ele não gostava, não é que ele não gostava, mas não tinha mais tempo. Ele mesmo tinha falado, né? Já tinha conversado também. E aí foi aí que passaram o bastão, né? A minha proposta na época foi, porque nessa época existiam muitos organizadores na lista do VKN, que era o White Wolf, só que poucos faziam, muito poucos. Tipo, quase nenhum mais organizava. Mas não porque eles não gostavam, mas porque, tipo, não tinha mais tempo, aquela coisa. Eu ainda sou organizador, mas é só um nome lá. Então, o que eu fiz? A proposta que eu tenho é, vou ajudar todos os organizadores, só que aí a gente vai limitar a questão de região. Que aí um fica organizando ativo, os outros, se quiserem ajudar o cenário, sem problema nenhum. Mas vamos deixar um só, porque são várias pessoas. E nessa época, não nessa época, mas um pouco antes, existiam maneiras de ter acesso à premiação, né, de maneira mais fácil sendo organizador, que eles pegavam para eles, ou pegavam facilitado e não distribuíam. Mas esse acesso deveria ser para as pessoas que realmente estão organizando. Sim. Então, tipo, esse foi um ponto que eu falei, que tipo, essas pessoas que estão organizando ativos vão ter acesso melhor, até porque era um acesso direto deles com o xarifado. Acesso, né? Exato, exatamente. Então, tipo assim, muito o que acontecia, né, principalmente na região sudeste, tinham 3, 4 príncipes numa cidade, sendo que só um era ativo. Então, tipo, se eles quisessem ser ativos, sem problema, vai fazer no torneio e a gente reativa o número. Só que eu sabia que, tipo, isso não ia acontecer, porque as pessoas, eles não queriam mais fazer. Entendi. Então, tipo, tava só o nome lá. Então, eu acabei conversando com alguns não conversei, porque não tive contato. E aí eu falei, ó, vou deixar só os ativos. Aí, esse foi um passo que foi drástico, né? Se a gente for parar para ver. Nem todo mundo considera uma coisa legal. Mas, como eu disse, nessa época, sempre foi, na verdade, né? Nessa época que eu acabei assumindo isso, a preocupação com o jogo era maior do que esse tipo de relação. Isso trouxe grandes amizades e me trouxe também algumas rivalidades que poderiam não ter tido, mas são coisas normais da vida. Coisas normais de organizadores, né? Sim, e aí eu comecei, né? Nessa época, eu sempre conversava muito com o Sérgio, até com o Sid Nelson, de fazer cronogramas, né? Como o pessoal ia jogar. Foi nessa época também que apareceu o Márcio Pinheiro, que também é um grande amigo. A gente, na verdade, essas pessoas são grandes amigos, né? Que eu não tenho mais tanto contato porque eles respiram o jogo e eu não tenho mais contato com o jogo. Então, tipo, o que juntou a gente mais foi o jogo e a distância também é complicada. Mas o Márcio começou a querer organizar no Ceará, em Fortaleza. Eu falei, pô, o cara tá tão animado, né? Então, tipo, por que não dar todo o apoio que ele precisa? Em torneio, regra, conhecimentos. Eu passei tudo que ele queria, precisava. Até mesmo o pessoal daí, na época era o Alisson ainda, né, que estava aí, ele também viu, ficou animado. Eu falei, cara, o que vocês precisarem, vamos jogar. Foi nessa época que começou a ter torneio oficial aí em Campina Grande também. Então, o que eu comecei a fazer é várias pessoas que queriam, tipo Amazonas, a própria Amapá, tipo, independente do tamanho do playgroup, se queria, se era um lugar novo e existiam jogadores, vamos sancionar, vamos fazer certo. Se der, vamos mandar premiação, porque assim, nessa época não existia, nunca teve, na verdade, White Wolf ou VKN bancando os jogadores ou organizadores. Então, literalmente, eu tirei tudo do meu bolso, tudo. E, tipo, tinha premiação da coordenação nacional, sempre foi do meu bolso, ou junto com os outros organizadores, ó, você vai comprar tanto? Então, compra para premiação mais tanto. E eu pagava do meu bolso, independente. Por quê? Porque a ideia era justamente essa, fazer o jogo voltar a crescer, para no futuro ter uma volta oficial, que nem vocês estão tendo hoje, que era uma coisa que a gente já vislumbrava lá no passado, né? Tipo, 8 anos atrás, em conversas idiotas, entre aspas. Tipo, mano, já pensou que o bagulho volta?
e volta a produzir, tipo, você comprar a caixinha fechada. A gente tinha essa conversa. Bebendo cerveja. E aí hoje vocês estão jogando, tá ligado? Hoje já tá tendo pré-release, tá tendo spoiler, né? Que é tipo reedição das cartas e tal. Isso é muito bom. E aí, essa questão, né, também me deu acesso à VKN, que na época era como se diz, um grupo independente. Ainda é, né? Mesmo eles tendo os direitos. Eu fiz o primeiro contato. Na época era com o Johannes Walsh, como se diz? Tipo o Hardestar do bagulho, né? Era o antigo Hardestar. E aí o Ginês foi eleito. Na verdade, teve uma questão até, e teve uma votação sobre como seriam os futuros do VTS. E o Ginês acabou falando sobre essas coisas, né? O Johannes, ele queria fazer o print on demand. O Ginês estava querendo fazer o jogo voltar mesmo, né? Junto com o Hyug, você vai ouvir essas palavras, você vai lembrar quem são os ativos agora. O Hyug, Ben Peel, tipo, o Ginês, são pessoas que hoje são cabeça de frente, estão de frente aí com um projeto que deu certo. Então foi, tipo, baseado no que eles falaram que a gente começou a fazer as coisas aqui. Fazendo torneios, tendo regularidades e fazendo cronogramas. Fazendo essas coisas, né, a maioria dos organizadores seguiu e aí o jogo começou a crescer um pouco mais de novo. E nessa época, maravilhosa, óbvio, né? E jogo pra caramba, todo mundo jogando. E como tudo é bom, tem muita gente que não fica feliz. Então, tipo, teve algumas desavenças, mas isso pra mim é coisa do passado e só fez com que o jogo crescesse, porque as pessoas continuaram jogando, né? Sobre a questão da coordenação, quando eu até falei com o Márcio, que ele falou, nossa, meu, mas você tá ajudando muito, não sei o quê. Eu falei, porque justamente, né, depois de uns 2 anos, o Ceará cresceu muito, teve mais organização, o pessoal do Nordeste voltou a jogar, até mesmo o pessoal do Sudeste voltou pela quantidade. E aí eu falei, olha, essa seria a minha missão, né? Que por isso você falou da coordenação, minha missão seria essa, vou fazer o jogo voltar a acontecer. Eu tinha uma meta de daqui, tipo, uns 3 anos, era 2013, depois de uns 3 anos, eu fecharia esse ciclo, né? E acredito que o jogo já estaria bem, pelo que existia de comentários lá na VKN mesmo, e de projetos que eles estavam querendo, né, pegar os direitos e tal. Eu falei, quando o jogo estiver bom, porque eu já não tinha mais o prazer em jogar, eu tinha prazer em ver as pessoas jogando, organizar, ser juiz, tipo, em ver a galera, e não, tipo, mais em jogar tanto, porque o jogo já estava meio saturado, já tinha, imagina, jogado mais de 12 anos, em tudo quanto é playgroup, com tudo quanto é carta, tá ligado? Tipo, isso tudo eu tinha feito antes disso, antes de coordenar. Que esse que é o comentário aí, ele meio que puxa uma pergunta que a gente ia fazer para você mais tarde, né? Que é justamente isso. Tem algum motivo especial que você parou de jogar o jogo? Tem sim. Tem sim. O motivo é justamente esse. Eu acredito em ciclos e ciclos da vida. E eu vi que esse ciclo do VTS, para mim, estava acabando. Por quê? Justamente eu já não tinha mais o prazer em dar o bleed. Eu não tinha mais prazer em ganhar o VP. Eu tinha prazer em ver as pessoas jogando. Justamente essa questão me fez pensar, né? Tipo, por que eu não vou buscar novos desafios e tal? Porque já não era mais desafiador para mim. Não que era fácil ganhar, não era isso. Pelo contrário, era muito mais difícil. Isso que me deixava legal. E era muito mais difícil, porque tinha vários torneios que os jogadores iam só para jogar contra mim. Tipo, eu era um metagame de vários torneios. Tipo, não importa tipo, qual é o deck dele, mas, tipo, mano, se eu tiver uma maneira de não deixar acontecer, isso eu vou fazer. E isso era cross-table, presa, predador. Eu nunca reclamei. Tipo, pra mim nunca existiu esse bagulho de conluio, de tentar tirar da mesa. Mas existia, sim, uma meta, principalmente quem estava na mesa. Até vi o vídeo do Molina. Beijinho pro Molina, porque eu amo muito essa galera. Mas era literalmente isso. Tipo, ele falou até de muitos acordos e tal, porque numa fase também eu gostava muito de decks de Antep. Então, tipo, fazia milhões de ações. Né? Tipo, o deck de Turbruhá com aliado, Summon History, faz de novo e muda o estilo. Tipo, eram muitas ações.
tinha torneios que, tipo, tem vezes que eu ficava sem vampiro, cara, só com o pool pra sair, e eu ficava lá, porque, tipo, sabe, não tinha o que fazer, literalmente era isso. E essa sensação já não me dava mais prazer, isso me fez pensar, né, tipo, não tenho mais prazer em jogar, não é porque eu era bom, não, é porque literalmente, é sério, porque literalmente eu não queria esse tipo de sensação jogando, que é a sensação de estar sendo não perseguido, mas sendo, Marcado, assim, tipo, marcado, né? visado. Eu não gostava mais. Eu era, tipo, mais visado mesmo. Era engraçado, tipo, falando isso de uma maneira até de zoeira. Até nos for fun, tipo, era. Então eu gostava de ir nos for fun. Se vocês perguntarem a galera do grupo, dos playgroups, que me conhecem, eu ia nos for fun, muitas vezes eu jogava uma ou duas e depois ficava só bebendo e dando risada. Porque, tipo, eu já nem gostava mais de jogar tanto. Demorava muito, ficava meio entediado. E aí isso me fez pensar se eu queria realmente jogar. Isso foi tipo em 2016. Acho que foi o torneio, foi o ano que eu não joguei quase nenhum torneio. Acho que eu joguei só 2 torneios ou 3. E em 2016 eu fui o último torneio que eu fui juiz. Aqui em São Paulo teve o brasileiro e o sul-americano. Eu fui juiz. E aí nessa fase eu falei, pô, realmente é a época que eu talvez não queira mais jogar. Tanto foi aí que, junto com o DK, né, na época, ele até me apresentou o Battle Scenes, e aí tinha outros jogos, tipo Legend of Five Rings, de outros amigos, tinha outros tipos de jogos de estratégia também, né? Magic eu nunca gostei muito, mas eles me atraíram muito, principalmente o Legend of Five Rings. Aí o tipo de realização que eu tinha nesse jogo, como sempre para mim foi um hobby, era perfeito, porque era um jogo de estratégia pesada, né? O jogo é bem estratégia, pouco RNG, pouca aleatoriedade, tipo, você basicamente planeja todos os seus turnos, e a ação, ela é intermitente, eu faço uma coisa, você faz outra. Não é um turno igual, tipo, VTS, que você faz tudo e passa seu turno, e o cara faz tudo e passa o turno. Então, esse tipo de interação, ele acabou me cativando. E aí eu falei, acho que tá na hora de eu Mudar o ciclo. parar de jogar. Tipo, isso antes de eu falar sobre a coordenação, tipo, isso em meados de 2016. E aí, como eu já tinha até o Sérgio, mais o Sérgio e o Márcio que sabiam, né, mais a minha postura de que eu ia sair e tal. Aí até falei para eles, ó, o Sérgio nessa época também, ele acabou parando de jogar e organizar. Ele até jogava um pouco, mas acho que organizar ele já tinha passado o bastão também para o Vande, também é um cara lá de Espírito Santo, gente boa. Eu falei, bom, acho que não tem muito sentido eu continuar sendo alguém que organiza, sendo que eu não tenho mais paixão que eu tinha antes por jogar. Então, tipo, o motivo que eu falei a virar coordenador foi justamente aquilo que eu sabia que eu não ia mais ser. Então, eu não queria ser mais um como os outros que acabaram saindo porque não tinha mais o que fazer, entendeu? Tinha mais pessoas, né? Tinha mais pessoas que, tipo, o próprio Desso, o Sid Nelson, o Márcio, né? O Kleber, né? Que hoje é o coordenador. Ele mesmo, na época dos anos 2000, ele já tinha esses planejamentos. Ele acho que nem tinha ainda conclave, eu nunca parei para ver as cronologias assim, mas ele já existia assim, tipo, essa vontade dele de tocar o jogo para frente no Brasil. Só que existiam muitos conflitos, como eu mesmo falei que existiram na minha época, na dele existia também. E ele, eu lembro até de conversa com ele, que ele falou que ele não tinha nem vontade de ser, porque ele não queria essas brigas. Então, eu falei para ele, mas um dia, até depois, né, quando eu era coordenador, a gente estava conversando uma vez e eu falei, mais para frente pode ser que já nem existia mais isso. E aí existe um espaço muito maior, né, para crescimento. E até o próprio Márcio, eu falei para ele, né, tipo, cara, você e o Sérgio são os caras que têm um respeito nacional ao ponto de ser coordenador e continuar paradas, porque vocês têm paixão, vocês têm recurso, né, porque é muito importante. Teve coordenadores que a gente teve que não tinha recurso, então os principais ficavam abandonados, fazendo torneio sem premiação. Isso é muito ruim, porque você vai jogar só pelo ego, você só vai conseguir isso. Então, quando você tem a premiação, as pessoas jogam visando umas coisas melhores, né? O vencedor realmente ganha as batatas, né? O interesse aumenta, né? O reconhecimento, ele é válido para...
Sim, sim, exatamente. E foi aí que eu via. Eu falei com o Márcio, e aí eu falei com o Desso, com o Sid Nelson também. Tava todo mundo aqui, né, 2016, galera mais ativa. Eu falei, ó, realmente, eles até ficaram em casa, o Márcio e o Walter também, que é um grande amigo. Foi totalmente inusitado, né? Eu fui para Fortaleza várias vezes, e aí uma delas, com o Walter, ele falou, fica aqui em casa, não sei o quê, mas eu mal conversava com ele jogando. E aí depois que a gente ficou lá, a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, viramos grandes amigos, né? Tipo, eles foram lá para casa, nessa vez que eu até falei com o Márcio. Eu falei, ó, o ciclo acabou, eu só estou esperando formalização no final do ano. Então, vocês têm que segurar a onda aí, porque o jogo vai voltar e aí vocês vão poder jogar muito mais. Acho que não tem mais nada que eu possa contribuir justamente pelo fato de que eu não tinha mais vontade, né, de jogar. Uhum. Isso. E essa vontade ainda, essa não vontade, na verdade, ainda prevalece. Você não pretende voltar a jogar? Então, cara, eu até joguei um torneio ou dois, o pessoal de Guarulhos, e quando teve aqui, né, o pessoal falou da Cruzada, e aí o DK, que é um grande amigo próximo meu, e Molina também, Bruno, né, o pessoal, todo mundo aqui, né, Felipe, Rafael, né, o Gago, Daiane, todos eles são amigos que moram aqui perto, tipo, 15 minutos, mesma coisa que eu morava do Eric, que eu moro aqui em Guarulhos agora, e eles moram perto, e eles falaram, meu, quer vir jogar, a gente tá querendo organizar, porque eles estavam justamente fazendo o que eu acreditei que fosse legal há 10 anos atrás. Foi, tipo, eles não estavam concordando com o que estava acontecendo, a situação, tentaram um diálogo, né, junto com o Elzo, o Manari, Bruno Forcione, o próprio Fã na época, estavam tentando contato para mudar as coisas, só que não existia diálogo, então vamos fazer, e aí a gente vê o que acontece. Eles juntaram, tipo, quase 40 pessoas num torneio, que em São Paulo estava tendo 13, sabe, 14. Então eles juntaram 40, e muitos daqueles que eu já não via desde a época que eu nem era coordenador, tá ligado? Tipo, pessoas que não jogavam mais e que queriam jogar porque, tipo, gostavam mais do cenário de São Paulo. E aí eu vi e falei, pô, vou jogar. Aí deu vontade de jogar, né? Porque eu queria ver os amigos e tal. Talvez nessa situação eu queira jogar também, sabe? Mas competitivamente, assim, de você ter um ranking na cabeça, você, que nem eu vejo o Joab hoje, né, joga muito, eu sempre soube que jogava. Top 1 Brasil. Jogava, agora eu posso falar isso, né, que agora eu tô na entrevista. Sempre soube, e não só ele, né, muitos jogadores daí. O pessoal fala só de combate e tal, mas como nós temos o mesmo side, tipo, eu sei que a arte do jogo de combate no BTS não é uma arte simples, não é jogar as cartas simples. Muita gente despreza esse jogo, fala que a galera é tipo meio bully, assim, mas não é. A gente sabe que quanto mais cartas de combate você tem no deck, mais dose você tem que ter, porque a quantidade de permanentes é menor. Então, se você vai gastar uma carta, você sabe que ela não vai voltar mais. Mesmo com a Shur no deck, hoje em dia existem muitos recursos para impedir isso, né? Então, quem joga de combate é corajoso, né? Muito fácil, muito mais fácil jogar de bleed, de voto, que a interação é menor. Com o combate ainda você arrisca seus minions, então, tipo, existem muitos fatores que fazem o jogador que joga de combate e ganha ser melhor até do que os outros. Tipo, essa é a minha opinião simples de jogador. Tá ligado? Eu concordo, para mim é o sistema mais difícil de você levar uma mesa, é o deck de combate. Você gasta ali, você vai gastando tudo, chegar a um ponto que você não tem nada, o deck de combate, geralmente você não fica botando muita carta em jogo para lhe dar recurso, porque você não vai segurar, né? Sim. O deck de combate é para ir brigar, né? É descer a galera e tentar ganhar o jogo. Quando você joga de combate, você coloca sua principal condição de vitória em xeque. Quando você joga de bleed, ou quando você joga de político, né, ou até mesmo de block, né, de defesa, você não coloca a sua condição de vitória em xeque todo o combate, todas as ações. Porque não importa quem é o cara que está parando ou agindo, o que importa é a ação que você está fazendo. Quando você está jogando com deck de combate, você arrisca a todo momento sua condição de vitória, ao ponto de que você, se perder ela, você praticamente fica sem jogo, né? Perde totalmente sua maneira de ganhar.
Então, por isso que eu digo, quem joga de combate realmente, tipo, é um guerreiro, mano. Porque é difícil. E essas visões acabaram vindo para mim depois que eu não jogava mais. Comecei a jogar outros jogos que têm esses conceitos, né? Função de vitória, valor, tempo, muito mais definidos. Porque o VTS, como é multiplayer, você não tem tanta definição. Você até tem, mas eles não influenciam tanto no resultado final pelo fato da interação, né, social das pessoas. Assim, eu não tive muitas conquistas. Eu consegui ganhar um brasileiro, um sul-americano, né? Conquistas maiores, assim. E elas foram com deck de combate, né? Mesmo não sendo focado em combate, mas foram com deck de combate. Porque, se você parar para ver, o único deck que tem condições de interagir com qualquer um dos outros é o de combate. Entendeu? Tanto que quando tem alguma ameaça na mesa, as primeiras pessoas começam a dialogar com você. Tipo, você tem como bater ali? Você tem como matar ali? Você tem como tirar a power base dele? Por quê? Porque se o cara vai defender, ele vai cair. Então ele deixa. Infelizmente, o mundo é assim, né? As pessoas conseguem a maioria das coisas pela força. Então, vai na tapa, né? Tem que usar isso a seu favor. Normalmente, se aquela coisa, tipo, se você tem um deck de bleed e ele ficou sem stealth, o cara já nem respeita mais. Para o deck de combate, se você não... Você vai bater com um cara que tem 3 de força e previne 2 fixos, normalmente o cara vai te respeitar, né? Então, tipo... São os esse fator aí também que te dão a credibilidade. Até sem carta faz estrago, né? Sim, até sem carta faz estrago. Só lembrando, não tô falando que os outros decks não são bons, eu gosto de todo estilo de jogo. Mas é que o de combate é de guerreiro de verdade. Os caras eles literalmente colocam dele na reta para poder ganhar a mesa. Mas os outros não, você só sobe o vampiro e faz o que você precisa. Mas tem algum deck que uma estratégia, na verdade, que você prefere mais, que você acha mais forte no jogo? Uma estratégia? Cara, a estratégia mais forte é sempre política, né? Sempre voto, deck de voto. É sempre a mais forte porque ela interfere na mesa inteira e você só pode ter resposta de 2. Então isso é muito... Como eu disse, depois que eu comecei a jogar outros jogos, eu sempre revisito, né, a experiência que eu tive como jogador de VTS para poder levar coisas legais dessa experiência para os novos jogos que eu jogo. E um desses fatores é a questão política. Você tem como decidir diretamente os recursos e os minions do cross-table, sem ele poder reagir, a não ser com votos também. Então, se você não quer incomodá-lo, você vota com ele. Se você vê que ele não tem nenhum tipo de poder ou influência política na mesa, você faz o que quer e o cara não faz nada. Ele só assiste, entendeu? Tipo, isso é o que dá a grande vantagem para um deck de voto. Tipo, hoje em dia eu nem sei as estatísticas de quantidade de decks que ganham, né? Mas na época que eu estava bem ativo, que eu estudava metagame europeu e americano, que era um pouco menor, mas o europeu e até o brasileiro, os decks de voto sempre tem uma taxa de vitória maior. Não de torneio, não, porque assim, a mesa final ela é uma partida à parte do torneio, né? Tipo, essa mesa final no VTS, ela é meio que, como é que eu posso dizer? Ela é tipo quase um tapetão, assim, de futebol. Porque nem sempre, uma das coisas que é fascinante no jogo é isso também, né? Nem sempre o melhor jogador ganha o torneio. E é justamente pela mesa final. Muitas vezes o cara chega em quinto ou quarto, só que na mesa final, como eu disse, o deck de bloco ou de combate ganha. Porque ele é o que interage melhor com os outros e acaba tirando a ameaça maior da mesa, né? E aí, quando a mesa equilibra, é o deck que consegue ganhar. Mas em 2014, 2015, a taxa de vitória de decks de voto era um pouco maior do que as de bleed, sendo que a quantidade de decks de voto era bem menor. Então, só esse fator, né, já tipo dá para ver o quão relevante é a questão política. Tipo, a cartinha lá amarelinha que dá Kaine, tipo, mano, dá 4 pontos de dano sem pagar nada. Tipo, se você pegar a carta de bleed que dá mais dano, é 4. E é só na presa e custa 1, né? E precisa ter uma disciplina no superior. Então, a condição da carta, e qualquer um chama Kaine, até um Kaitif de 1 de capacidade. Então, e é 1 de stealth. Então, assim, ela já tem essa carta, o Kaine mesmo, estou citando ela, porque a quantidade de valor embutido nela é tipo 2 ou 3 vezes mais forte do que as outras.
Porque você já tem nela uma carta de stealth, uma carta de bleed e uma carta de interação grátis. Então, você tem 3 E você por já 1. tem um voto também, né? Exato, exatamente. Essa interação grátis que eu digo é isso. É isso que eu ia completar. Porque você já tem um a favor. Então, se ninguém se incomodar, você passa. Se alguém se incomodar, você negocia e passa. Porque, tipo, se a gente tá jogando no for fun, muitas vezes a pessoa quer que você se lasque, ela não quer, tipo, conversar. Agora, se você tá num torneio, a pessoa quer. Então, se você dá um na presa dela, ela vota a seu favor ou se abstém. Se você toma um, né, e dá 2 e 1, a pessoa se abstém. Então, esse fator negociador, as cartas de voto, dão um valor muito maior para a carta. Então, tipo, um baralho de voto, ele tem potencial quase infinito de dano, né, principalmente com as recursões que hoje tem, né, de você trazer de volta, de colocar, tipo, cartas fixas. Isso eu tô dando cartas simples, não tô falando de cartas complexas, tipo Reigns of Power, Ancient Influence, que você chega a dar pull para um grande predador, tira sua presa, que só tem imbuído, só um exemplo, né? E aí, tipo, dá 2 pull pro seu cross e tira da sua do seu predador. Tipo, são cartas que uma carta só, né? O pessoal até fala, pô, só pode uma por jogo, na época, né? Eu falava. É tipo assim, não deveria nem poder ter a carta, porque é muito valor embutido. Já é tipo, muito roubado. Isso, é muito valor, né? Tipo, cartas de tempo, tipo Bleed, Governo na Lineage, que é uma carta, talvez seja a melhor carta de tempo, dá 3 de Bleed ou ganha 3 pull. Ela, comparada, tipo, essas cartas a longo prazo, ela acaba, tipo, não sendo tão forte. Sendo que a gente considera, né, normalmente Governo, Freak Drive, são cartas muito fodas. E as cartas de volta acabam sendo melhores. Então eu justamente colocaria a estratégia política, é a minha preferida, para falar a verdade, obviamente, né? Mas seria, tipo, a mais forte, porque você consegue ganhar sem precisar de muito esforço. Se, tipo, a mesa não, que a mesa vai precisar jogar contra você para você não ganhar. Senão, você vai ganhar mesmo, a mesa não vai conseguir, tipo, rebater seus vampiros. Nossa, e disciplina, tem algum assim que tu considera mais forte? Tem, com certeza, né? Dominate, a disciplina. Mano, quem controla. A gente tem isso na vida real e tem no jogo, né? Quem controla a massa, controla o jogo. Então, tipo, Dominate é a disciplina clássica que funciona sempre. Dominate e Presence, vai. Dominate e Presence. Acho que são as duas disciplinas mais fortes. Que elas têm muita vantagem, como eu estava comentando. Eu sempre gostei de ver a parte mais técnica. Elas têm muito mais vantagem de tempo e valor do que as outras disciplinas. Tipo, normalmente você vai precisar buscar essas mesmas vantagens em cartas de disciplinas de Bloodlines e não de clãs normais, entendeu? Você vai ter essas vantagens em cartas tipo de OBA, em cartas de serpentes, você vai ter em cartas de tempores, que tipo quase ninguém usa. E Dominate Presence quase todo vampiro tem. Então, tipo, muito forte. Né? Tem como você montar decks focados nelas, sem os caras nem ter clã. Tipo, isso, né, depois, tipo, do jogo ter se definido, tipo, 2007, 2008, começou a chuva de decks monodisciplina, ou, tipo, 2 disciplinas. Nem importava o nome do vampiro, só precisa ter a disciplina e você consegue jogar bem. Justamente Dominate Presence sendo as mais expoentes, assim, né? Tipo, e o metagame foi se construindo ao redor delas. É, tipo, decks que acordam 20 vezes. Por quê? Porque o cara chama 30 ações no mesmo turno, só dando Magist e desvirando. Tipo, se você bloqueia, beleza. Se não, toma 6 de pull damage. Tipo, e o Dominate é a mesma coisa. Tapa o vampiro, tapa minion. A hora que passa, passa um montão. Mesmo que esses decks não sejam vencedores de torneios direto, eles definem o meta, né? Porque você tem que jogar contra eles sempre. Seu deck não pode morrer para esse tipo de deck. Se você morrer, você nunca vai ganhar nada, porque você vai pegar um cara que é, tipo, neófito, ou então, tipo, um jogador mediano, que saiba jogar as cartas na hora certa, ele vai ganhar de você, porque justamente as cartas têm muito poder. Então, por isso que eu acho que essas 2 disciplinas são as melhores. Mas não são minhas favoritas. Com certeza não. Quais são suas favoritas? A favorita é potência, né? Óbvio. E fortitude. Muito mais óbvio. Potência e fortitude, olha aí. Potência, muito mais bacana, né? Eu bato e não apanho, é melhor. Não tem como.
É muito divertido. Essa questão até hoje me diverte, tipo, quando eu não jogo mais, mas só de ver, às vezes eu vejo alguém jogando, ou às vezes eu entro no leque. Cara, o estrago de potência é muito cativante. Não tem como mesmo o cara que apanha não fica bravo, porque é muito louco. O cara joga 5 cartas, seca seu vampiro, arranca a cabeça. Louco. Quase ver um filme de horror antigo, tá ligado? Quer saber de você, Pasek, qual clã, se você tivesse assim, um clã que lhe representa? Clã da minha viagem. Igual o Wilson é o meu clã, é o La Sombra, sempre foi. Até o Molina comentou, né? Que ele falou lá de Sabá infiltrada, não sei o quê. Apesar de eu apelido de Pasek, me deram esse apelido, Pasek. Mas eu nunca fui Bruhá, isso aí, tipo, nunca nem comentei. Mas apesar de gostar dos dias, eu sempre fui La Sombra, infelizmente. Infelizmente. Eu sempre gostei do clã e da história do clã. Pois é, eu não sabia que a gente vinha aí dessa mesma linhagem, não. Não tinha pô, somos todos La Sombra e não sabemos, tá ligado? Com potência e fortitude, que é um metagame muito grande aqui em Campina Grande. Sim, eu assim, até mesmo de zoeira, né? Hoje em dia eu engordei muito, mas tipo, eu era bem magro. E na época eu comecei a engordar, tá careca, e até era zoado, não zoado, mas era tipo comentários que eu sempre levei na brincadeira, porque pra mim não tem problema nenhum, que é que o pessoal me chamava de monçada, dedão. Justamente, mas nessa época nem falavam do bagulho de La Sombra, blá blá, mas eu já falei, mano, os caras já sabem e nem desconfiam. Você tem alguma consideração final? Gostaria de deixar alguma mensagem? Nós temos aí um cenário de reimpressão, um cenário de lançamentos novos do jogo. Você como jogador, eu diria entorpor, né? A gente usa esse termo, jogador entorpor. Procurando a Golconda. Agora estou procurando a Golconda. Eu cansei de adiar. Estou procurando a Golconda. Mas assim, você gostaria de deixar alguma consideração? Com certeza. Talvez esse seja o melhor cenário, né, que o BTS se encontra depois de uma década. Realmente, tipo, não é de esperança, e sim de realidade, porque, pelo que eu vejo, as coisas já estão impressas, já chegaram produtos. Eu acompanho aquela coisa, eu não sou ativo no grupo, mas eu acompanho muitas postagens, acompanho alguns amigos falando que tem carta e tal. Então, quem gosta mesmo, tipo, jogue, presente para os amigos. Tipo, uma coisa mais importante, apresente para os amigos. Tipo, se os amigos gostam de jogo, apresente o VTS, porque ele abre, sim, muitas portas políticas e de pensamento na cabeça das pessoas. A gente sabe que a gente está vivendo uma era da desinformação, né? Sim. Hoje em dia, as pessoas... Esse tipo de atitude, ele só pega as pessoas que não têm pensamento próprio. E o VTS, ele ajuda bastante a pessoa a formar um pensamento próprio, né? Não só na partida, mas sim como um todo. Então, isso seria uma das coisas que eu falo. Eu deixo para o pessoal que vai ver. Apresente para os amigos, não importa. É o seu parceiro de truco? Apresenta o VTS. É o seu parceiro de Carcassonne? Apresenta a porra do VTS. Tipo, não pense que o cara não vai gostar. Por quê? Porque eu odiava card game. Eu não odeio Magic. Mas na época que eu comecei a jogar VTS, eu odiava. Por quê? Porque as pessoas que jogavam não tinham nada em comum comigo. Entendeu? Nada. E depois que comecei a jogar VTS, eu era novo também, né? Tinha 15 anos. Então a minha cabeça de 15 anos era uma cabeça imatura. Porque eu odiava porque eu era imaturo. Mas, tipo, o próprio VTS me fez entender que existem muitas diferenças. Isso ajudou até na construção de caráter. Então, tipo, como eu disse, VTS apresente para os amigos. Eles vão gostar sim. Acontece o seguinte, não vai apresentar para os seus amigos quando você está com um deck mono Auspex e tipo Urban Enkidu. Não vai fazer isso. Porque a pessoa vai ter desprazer em jogar. Também não dê um deck de Bleed Stealth para ela, porque a pessoa vai se sentir, como é que se diz? Vai se sentir menosprezado. Porque é um deck que não precisa de tanta inteligência. Mas bom, sabe, tipo, um pré-com mesmo. O pré-com, ele é meio... Muita gente julga fraco.
mas ele é perfeito para trazer iniciantes para o jogo, sabe? Tipo, na época que a gente estava aqui, né, meio que reerguendo o cenário em São Paulo, lá em 2010, 2011, a gente tinha pré-cons feitos. Eu mesmo fui com vários pré-cons em lugares que não tinha jogo, e apresentei o jogo e jogava, né, e muitas vezes perdia, mesmo tendo bagagem, sabendo jogar muito, perdia para pessoa novata. Por quê? Porque os decks são feitos de maneira que as coisas são equilibradas, as pessoas entendem o valor das cartas, o tempo. Então, seria isso. Apresente para os amigos e não deixe de jogar, ainda mais agora. Como eu disse, eu já não tenho tanto interesse, mas eu sei qual é a importância do jogo para quem joga esse jogo. É muito legal e é um jogo que realmente está no top 3 assim, da minha vida, porque não só as portas que abriram e para as experiências que eu tive, mas sim porque qualquer pessoa que joga vai poder ter essa chance. E também, né, agradecer novamente pelo contato, né, de volta, né, com o Joab e a apresentação do Edinaldo. Prazer conhecê-los. Espero que vocês joguem muito e ganhem muito. Ganhem muitos torneios, inclusive cenário nacional e sul-americano. Se vocês puderem ir para, não sei onde vai ter os próximos torneios, né, depois da pandemia, mas façam esse plano, façam as viagens. Vale muito a pena, é muito legal essas experiências e também para vocês poderem mostrar o jogo de vocês a outras pessoas. Isso inspira com certeza e não vai ser nenhum tipo de perda para vocês. Eu que agradeço, Faltoni, aí a sua disponibilidade, né, ter tirado uma parte do seu dia para conversar com a gente aqui. Você ainda é muito bem falado no jogo, viu? Onde passa, que fala o nome Maltoni, é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos de V10. Então, se um dia você tiver aí, tiver aí com vontade de jogar, tiver com vontade de jogar uma partida aí no like, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer jogar junto com você de novo. Então, muito obrigado também, Maltoni. Queria agradecer aqui a presença. E você que nos assiste, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui sobre essa entrevista e compartilhar com seus amigos, né? Como seguindo o conselho aí do jogador Maltoni, ex-jogador, para que o jogo ele possa crescer cada vez mais e a gente possa disseminar esse cenário que é tão bacana e que agrada e leva conhecimento a tantas pessoas, tá certo? Então é isso aí, muito obrigado por assistirem e valeu.